O Japão uniu forças com a Ucrânia e construiu algo que está obliterando as estratégias mais confiáveis da Rússia e da China. A pedra angular sobre a qual a Rússia construiu todo o seu plano de guerra por 3 anos na Ucrânia. A ponte na qual a China ancorou todos os seus cenários militares para uma potencial crise em Taiwan. E agora, uma arma foi produzida que pode neutralizar ambas as estratégias de uma vez. Uma pequena máquina, mais barata que um smartphone, atingindo 300 km por hora. Esta fusão de forças é algo que nem Moscou nem Pequim previram. Mas esta pequena máquina foi mais do que suficiente para deixar tanto o Kremlin quanto Pequim em pânico. Quando o Kremlin soube disso, convocou o embaixador e protestou formalmente. Zakharova chamou o acordo de abertamente hostil, relações declaradas zero por causa de uma parceria de drones. A intensidade da fúria de Putin é a prova mais clara de quanto essa fusão de forças os aterroriza. Esta parceria não aconteceu da noite para o dia. A Ucrânia vinha batendo a porta do Japão desde 2024. Em 31 de março de 2026, a gigante da Bolsa de Valores de Tóquio, Terra Drone Corporation, cruzou o limiar, sendo o primeiro investimento direto do Japão no setor de defesa da Ucrânia. No centro, o Terra A1, um drone interceptador que caça drones kamikaze inimigos no ar. Custo unitário, 2 a 3 mil dólares. Um míssil Patriot custa mais de $1 milhão, enquanto o Shahed que ele mira custa alguns milhares. Caçar drones com mísseis é suicídio econômico. A Ucrânia tem sangrado por essa lacuna há 3 anos. O Terra A1 oferece uma solução, caçando Shaheds a preços de Shahed com drones em vez de mísseis. As expectativas do Japão com essa parceria são de 3 camadas. Primeiro, adquirir a experiência de software e hardware testada em combate na Ucrânia, que está em constante evolução, conhecimento que não pode ser obtido em nenhum laboratório. Segundo, combinar essa tecnologia com a capacidade industrial japonesa para a produção em massa, os sensores, ópticas e semicondutores mais precisos do mundo, escalando rapidamente a fabricação de drones interceptores. Terceiro, e talvez mais estratégico, exportar essa tecnologia comprovada em batalha para mercados globais, abrindo um setor inteiramente novo na indústria de defesa. O que quebrou décadas de cautela da noite para o dia? O gatilho final foi a crise do Estreito de Hormuz no Irã, no início de 2026. Quando o Golfo foi paralisado por enxames de drones, todos os alarmes em Tóquio soaram. O Japão obtém a maior parte de sua energia através de petroleiros de Hormuz. Ver esse estreito ser fechado por drones baratos provou que nem o guarda-chuva dos Estados Unidos, nem as leis pacifistas sozinhas podem garantir a segurança. Mas esse foi apenas o gatilho final. O Japão já enfrenta 3 potências nucleares simultaneamente, e em 2026, essa equação atingiu um limiar crítico. A sudoeste, a China. Em 2025, os navios da Guarda Costeira ao redor das ilhas Senkaku atingiram uma frequência recorde, quase todos os dias, uma tática sistemática de desgaste. Os planejadores militares japoneses sabem que, em uma crise em Taiwan, a China inundaria os céus com dezenas de milhares de drones baratos. Caçá-los com mísseis de milhões de dólares não é sustentável, mas fazê-lo com drones interceptores de 2 a 3 mil dólares é. Terra A1 é um antídoto assimétrico projetado para neutralizar a superioridade numérica da China através da relação custo-benefício. A China já desenvolveu drones kamikaze de longo alcance semelhantes ao Shahed. O FL-300D da Norinco tem alcance de 2.000 km a aproximadamente 10 mil dólares por unidade. Contra ameaças de drones em massa, a defesa aérea tradicional é economicamente insustentável. A solução do Japão vinda da Ucrânia visa exatamente essa equação. O impacto na China não é apenas técnico, é estratégico. A integração do Japão na OTAN mostra a Pequim quão rapidamente a aliança ocidental pode se unir a aliados asiáticos em uma crise. Para os planos da China em relação a Taiwan, isso é uma prévia, e Pequim sabe disso, respondendo a cada movimento japonês com acusações de militarismo. A intensidade da reação mede a eficácia dos movimentos. De uma perspectiva mais ampla, a ponte de drones Japão-Ucrânia também expõe os limites da aliança de amizade sem limites de Putin. Enquanto a Rússia luta na Ucrânia, seu parceiro estratégico mais próximo, o vizinho de porta da China, o Japão, adota a tecnologia do inimigo para a produção em massa. A parte norte do mapa também está repleta de questões não resolvidas para o Japão. Nenhum tratado de paz formal foi assinado entre o Japão e a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A disputa das Ilhas Kurilas permanece sem solução. A invasão da Ucrânia pela Rússia levou essas relações abaixo de zero. Moscou declarou oficialmente em fevereiro de 2026 que não há diálogo de paz em andamento com o Japão.
À medida que a aliança estratégica cada vez mais profunda da Rússia com a China aperta o Japão entre duas grandes potências, os incessantes testes de mísseis balísticos e drones da Coreia do Norte adicionam uma terceira camada de ameaça. O Japão está simultaneamente enfrentando três potências nucleares: China, Rússia e Coreia do Norte. Esta equação explica por que Tóquio está investindo tanto em uma rede de defesa aérea inteligente, escalável e em camadas múltiplas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, acusou o Japão em janeiro de 2026 de retornar ao militarismo dos anos 1930. No entanto, o contexto desta acusação é marcante. A Rússia, que está travando uma guerra na Ucrânia com quase 2 milhões de baixas, está acusando as forças de autodefesa do Japão, que não dispararam um único tiro desde 1954, de agressão. Mesmo que o Japão dobrasse seus gastos com defesa, isso ainda levaria o país a 2% do PIB, uma cifra bastante modesta em comparação com a economia de guerra da Rússia, que excede 7%. A resposta de Tóquio não é confrontar a Rússia diretamente, mas construir uma ponte tecnológica indireta com os especialistas que conhecem melhor as táticas de seu adversário, a Ucrânia. A experiência defensiva da Ucrânia contra drones russos, táticas de guerra eletrônica e enxames de Shahid é perfeita para o Japão, e essa transferência de conhecimento não é unilateral. Os semicondutores avançados do Japão, sensores de precisão e capacidades de inteligência artificial têm o potencial de transformar os drones da Ucrânia. Quando os drones marítimos Magura e Sea Baby, que confinaram a frota russa do Mar Negro aos seus portos, são equipados com sistemas de navegação japoneses e ópticas de visão noturna, eles podem evoluir para caçadores autônomos imunes à interferência de guerra eletrônica russa. O desconforto do Kremlin em relação ao Japão não se limita a esta ponte tecnológica. Tóquio era o único país do G7 sem uma lei clara de contra-espionagem por anos. Essa lacuna criou um terreno fértil para operações de inteligência russas. No entanto, o projeto de lei anti-espionagem na agenda do governo Takaichi e os planos para uma nova Agência Nacional de Inteligência visam cortar o fluxo de informações de Moscou dentro do Japão. A identificação de um agente do SVR russo pela polícia de Tóquio em janeiro de 2026 é vista como um prenúncio desta nova era. O movimento de Tóquio faz mais do que apenas fortalecer sua própria defesa. Ele quebra um tabu político na região Ásia-Pacífico que antes era considerado inquebrável. A mensagem, se o Japão pacifista pode fazer isso, nós também podemos, está ressoando profundamente por toda a região. O lugar onde esse efeito dominó é sentido mais intensamente é Taiwan, que está diretamente na mira da China. A administração de Taipei já estava realizando acordos secretos com a Ucrânia sobre tecnologia de drones. Taiwan, que está focada no objetivo de produzir 50 mil drones militares fabricados internamente até 2027, tem uma grande necessidade da experiência de combate da Ucrânia. A liderança do Japão criou o escudo político que permite a Taiwan acessar diretamente os laboratórios de drones da Ucrânia, apesar das ameaças de Pequim. Para Taiwan, a questão não é apenas adquirir drones. Trata-se de estabelecer uma indústria de defesa autossuficiente no caso de um possível bloqueio chinês e obter acesso a conhecimentos testados em condições reais de combate. A equação sul-coreana é mais complexa, mas igualmente crítica. Seul já é um grande exportador de armas convencionais, como tanques K-2 e obuseiros K-9, mas está ciente de que ficou para trás no campo da guerra de drones. Empresas de tecnologia sul-coreanas, tendo visto tanques maciços na Ucrânia serem destruídos por drones de $500, estão recorrendo a sistemas antidrones testados na guerra da Ucrânia para evitar ficar atrás do Japão. A iniciativa Purley do Japão e seu enorme apoio à Ucrânia estão tornando cada vez mais difícil para seu rival histórico, a Coreia do Sul, manter sua indecisão estratégica. O papel ativo de Tóquio na segurança global estabelece um forte precedente para Seul aliviar sua proibição de vendas diretas de armas para a Ucrânia. Se a Coreia do Sul liberasse seu enorme estoque de projéteis de artilharia de 155 mm para a Ucrânia, o equilíbrio logístico da Rússia nas linhas de frente poderia ser severamente perturbado. Embora a dinâmica política interna de Seul complique essa decisão, acredita-se que a pressão e a competição criadas pelo Japão estejam acelerando esse processo. Resultado: o maior orçamento de defesa do Japão de todos os tempos, 9 trilhões e 40 bilhões de ienes, aproximadamente 58 bilhões de dólares. A parte destinada exclusivamente à defesa contra drones é de 100 bilhões de ienes.
A primeira-ministra Sanae Takaichi, a Dama de Ferro, é a arquiteta desta transformação. Sua assinatura é evidente em cada passo, desde dobrar o orçamento de defesa até aliviar as restrições de exportação de armas, desde investimentos na Ucrânia até sua postura franca sobre Taiwan. A parceria com a Terra Drone é o reflexo mais nítido dessa transformação, e a razão pela qual a reação do Kremlin é tão dura não se resume apenas a um drone. Trata-se do que essa parceria significa para a Rússia e a China. A ação do Japão faz mais do que apenas fortalecer sua própria defesa. Ela quebra um tabu político na região Ásia-Pacífico, antes considerado inquebrável. A mensagem de que, se o Japão pacifista pode fazer isso, nós também podemos, está ressoando profundamente por toda a região. Primeiro dominó, Taiwan. Taipei, que tem como objetivo produzir 50 mil drones militares fabricados internamente até 2027, tem uma grande necessidade da experiência de guerra da Ucrânia. A liderança do Japão forneceu a cobertura política para Taiwan acessar os laboratórios de drones da Ucrânia, apesar das ameaças de Pequim. Para Taiwan, a questão não é apenas adquirir drones. Trata-se de estabelecer uma indústria de defesa autossuficiente no caso de um possível bloqueio chinês. O segundo dominó, Coreia do Sul, um grande exportador de armas convencionais como tanques K-2 e obuseiros K-9, mas ciente de que está ficando para trás na guerra de drones. Empresas observando enquanto tanques maciços na Ucrânia são destruídos por drones de $500, estão tomando medidas para não ficar atrás do Japão. O papel ativo de Tóquio serve como um forte precedente para Seul aliviar sua proibição de vendas de armas para a Ucrânia, e o aspecto mais transformador dessa transferência de tecnologia é que ela é de via dupla. Enquanto o software testado em batalha da Ucrânia flui para o Japão, os semicondutores avançados e a inteligência artificial do Japão estão fluindo de volta para a Ucrânia. Quando os drones navais Magura e Sea Baby, que prenderam a frota russa do Mar Negro nos portos, são equipados com navegação japonesa e óptica de visão noturna, eles podem evoluir para caçadores autônomos, imunes à interferência da guerra eletrônica russa. Enquanto a Rússia está retirando chips de máquinas de lavar, a Ucrânia está ganhando acesso direto aos semicondutores mais avançados do Japão. Esta assimetria tecnológica, com a Ucrânia equipada com sensores de última geração do Japão versus a Rússia, que está lutando com drones Shahed iranianos e munições antigas da Coreia do Norte, pode influenciar o curso da guerra a longo prazo. Construir um motor de míssil é uma coisa. Produzir o chip e o sensor que o guiam ao alvo com precisão de nível milimétrico é a área de especialização do Japão, e essa expertise agora está nas mãos da Ucrânia. Em troca, o Japão ganha a oportunidade de testar sua própria indústria de defesa em condições reais de combate, um mecanismo de validação que nenhum laboratório pode fornecer. A suposição de Putin ao invadir a Ucrânia era clara. A OTAN se cansaria, o Ocidente se dividiria e a Ásia permaneceria neutra. O Japão abalou fundamentalmente essa suposição. A potência tecnologicamente mais avançada da Ásia rejeitou completamente sua política de neutralidade e uniu-se diretamente à Ucrânia, que conhece melhor as táticas do inimigo. A quebra de um tabu pacifista de 80 anos, a neutralização da vantagem dos drones baratos da Rússia, um antídoto assimétrico para os planos da China em Taiwan e um efeito dominó em todo o Pacífico Asiático. Tudo isso está se materializando em uma única parceria. E a reação do Kremlin, convocando o embaixador, é a admissão mais clara de quão eficaz é essa parceria. As regras de guerra do velho mundo estão sendo reescritas na frente ucraniana, e o aluno mais atento dessas novas regras está sentado nos laboratórios de tecnologia de Tóquio. Isso também é um golpe para os oligarcas e elites russos. Para as elites russas que têm desviado seu dinheiro de Londres e Nova York há anos, planejando estacioná-lo nos mercados de ações asiáticos sob o pretexto de que o Oriente é seguro, a porta do Japão se fechou em suas caras. Isto não é uma simples proibição de visto. Esta é a eliminação da cleptocracia russa do sistema financeiro global. O Japão não parou em condenações diplomáticas. Lançou uma caça sistemática de ativos que durou de 2022 a 2026. Os ativos de mais de 130 figuras-chave e organizações, desde o primeiro-ministro Mishustin até o rei do alumínio Viktor Vekselberg, foram congelados. A apreensão de aproximadamente 32 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo evaporou os sonhos dos oligarcas de investir bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Tóquio. Agora, realizar transações em ienes japoneses é mais difícil para um oligarca russo do que ir a Marte. As torneiras de dinheiro global foram fechadas, e o capital russo começou a se afogar em suas próprias águas. Então, para onde eles fugirão com seu dinheiro? Restou apenas uma opção, Dubai.
Desde 2022, vimos os iates de Roman Abramovich e os jatos particulares da elite russa migrarem para Palm Jumeirah. Por um tempo, Dubai parecia um paraíso neutro. No entanto, a pressão exercida pelo Japão com o G7 e as sanções secundárias impostas pelos Estados Unidos transformaram Dubai em uma gaiola dourada também. Agora, até mesmo os bancos dos Emirados Árabes Unidos, temendo a ira dos Estados Unidos e do Japão, começaram a congelar contas russas. Os ratos querem abandonar o navio, mas não há porto asiático para onde possam pular. O custo de vida em Dubai e a vigilância aumentada os prenderam em uma armadilha. Este cerco financeiro desencadeou um surto não nomeado de paranoia por trás das paredes do Kremlin. Nomes no círculo de lealdade de Putin, como Timchenko e Rothenberg, estão se tornando mais dependentes de contratos estatais à medida que sua riqueza fora do país se dissipa. Mas essa lealdade está por um fio. Cada assinatura que o Japão coloca no papel amplifica os sussurros de uma rebelião silenciosa por trás das portas fechadas em Moscou. As ondas de choque deste terremoto geopolítico estão atingindo diretamente o povo russo em suas cozinhas e bolsas. O acordo de transferência de tecnologia de defesa assinado com o Japão e as restrições de exportação mais rígidas mergulharam a economia civil russa em uma era do gelo tecnológica. Presos entre a inflação e produtos de má qualidade, o povo russo sente que a guerra está sendo perdida não apenas nas linhas de frente, mas também em suas vidas diárias. 92% da população sente que está cercada por inimigos. No entanto, isso não é patriotismo, mas um profundo medo de isolamento. A grande Rússia prometida por Putin está se transformando em uma Coreia do Norte 2.0 que não consegue produzir tecnologia e está cortada e isolada do mundo. Os gritos de vitória que ecoavam no Kremlin até então deram lugar a um profundo silêncio com os ventos frios soprando de Tóquio. Vladimir Putin havia prometido que invadir a Ucrânia tornaria a Rússia maior. No entanto, o resultado foi o oposto. Hoje, a Rússia está colidindo com a muralha de aço da OTAN no oeste, enquanto é sufocada pelo bloqueio tecnológico e econômico do Japão no leste. A fortaleza de Putin agora está cercada por todos os lados, seus portões selados, e transformou-se em uma ruína apodrecendo por dentro. O movimento histórico do Japão registrou um fato indiscutível na história. Na ordem global, o preço da agressão não é apenas a condenação, mas a aniquilação total. À medida que o poder militar da Rússia se dissolve nas estepes ucranianas, seu futuro econômico também está afundando nas águas do Pacífico. O resultado desta guerra já não é incerto. As luzes de fim de jogo acenderam-se para a Rússia. A guerra voltou para a casa de Putin, sua economia e seus sonhos estratégicos, destruindo tudo lá. Não há lugar seguro. A Rússia está sozinha e o pesadelo está apenas começando. Estamos fazendo uma pausa muito curta em nossa análise para um anúncio muito importante. Caros telespectadores, a página do Facebook que vocês veem na tela agora com 54 mil seguidores é completamente falsa. Iniciamos processos legais contra esta página pirata, que tem roubado e publicado nossos meses de trabalho árduo, nosso arquivo e todos os nossos vídeos. No entanto, agora precisamos da sua ajuda. Pedimos que pause o vídeo e clique no link Reportar Página Falsa que fornecemos na descrição abaixo. Na página que se abre, você pode nos ajudar a parar esse roubo selecionando as opções de propriedade intelectual. A única página oficial do Facebook que temos é a que você vê na tela agora. Os espectadores assistindo na TV podem acessar nossa página real escaneando o código QR na tela com seus telefones. Os espectadores que assistem em seus telefones podem acessar nossa página real clicando no link oficial na seção Sobre do nosso canal. Obrigado por nos apoiar nesta causa justa e por nos apoiar seguindo nossa página oficial. Agora, continuaremos nossa análise de onde paramos. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.